A reta final do ano é marcada pelas ameaças de Donald Trump de promover uma guerra contra a Venezuela. Os Estados Unidos já teriam interceptado um segundo petroleiro na costa do país. E o nosso entrevistado agora é o analista de segurança Alessandro Visacro, mais uma vez conversando aqui com a gente. Tudo bem, Alessandro? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Bom, é claro que a gente já conversou outras vezes aqui na Jovem Pan sobre essa possibilidade dos Estados Unidos invadirem a Venezuela ou promoverem um ataque contra a Venezuela. E a gente vê nos últimos meses esse clima de insegurança cada vez maior por causa dos ataques aos navios. Eu pergunto, o presidente Donald Trump ele fala sobre uma questão seletiva, sobre ações seletivas naquela região. O que seria isso, doutor? Os Estados Unidos, ele tem um problema, enfrenta um problema de dilemas legais e dilemas morais. Quanto à perspectiva legal, as ações empreendidas pelos Estados Unidos, elas podem ser entendidas como uma violação do direito internacional. Uma perspectiva interna, a administração do presidente Trump, ela espera contar com o aval, com a aquiescência, com a concordância do Congresso norte-americano para realizar qualquer ação mais intrusiva dentro da Venezuela. E com relação aos dilemas morais, os Estados Unidos, que, de acordo com a sua recente estratégia de segurança nacional, prioriza o hemisfério ocidental, ou seja, prioriza as Américas, ele tem que avaliar se as suas ações elas não vão ser entendidas como amorais, como ações imperialistas, e vão degradar a legitimidade política norte-americana, a legitimidade da política norte-americana, a política externa norte-americana para a região. Então, isso é muito importante. Vou passar para o João Belucci, nosso comentarista, para fazer a próxima pergunta. João. Alessandro, queria perguntar para o senhor no sentido de quais seriam os efetivos interesses dos Estados Unidos na região, já que existem tantas outras ditaduras no mundo, e por que os Estados Unidos iria, por meio do Donald Trump, interferir especificamente na Venezuela? Quais os reais interesses que não estão sendo falados ao público? Eu acho que não existe interesse que não esteja sendo falado. Então, recentemente, a gente tem ouvido muita alusão à doutrina Monroe de 1823. Foi um posicionamento da época, o presidente James Monroe, que posicionou contra a intrusão de potências extra-regionais nas Américas, especificamente potências europeias. A partir de então, a América Latina e o Caribe têm sido vistos como a área de influência primária em termos geopolíticos dos Estados Unidos. E desde o final da Guerra Fria, 89 e 91 para cá, os Estados Unidos têm sido até bastante negligente com a região. Tanto é que, em termos comerciais, o principal parceiro comercial do Brasil, da América Latina, já não é mais os Estados Unidos, é a China. Então, os Estados Unidos, ele redireciona a sua prioridade para aquilo que é o básico, ou seja, a sua áreas de influência primária, a América Latina e o Caribe. Ele não quer a presença de potências extra-regionais e ele precisa de estabilidade política na região. Desde o final da Guerra Fria, o principal desestabilizador da nossa região tem sido o narcotráfico e as redes de ilícitos transnacionais às quais o narcotráfico é associado. Então, é importante a gente entender que os Estados Unidos ele precisa de estabilidade regional e inibir a penetração de potências extra-regionais. Ora, o governo ditatorial de Nicolás Maduro, ele não só funciona como um desestabilizador regional, a forte presença, por exemplo, do Hezbollah na região da Isla Margarita, isso dá origem a um fenômeno chamado nexo crime-terror, vínculos com grupos armados colombianos, a ameaça de guerra, de uso das forças armadas venezuelanas para anexar a maior parte do território da Guiana, que é um território muito rico em petróleo. Ou seja, o governo de Caracas ele funciona como um desestabilizador regional. E pior, ele funciona como uma porta de entrada para potências extra-regionais, notadamente China, Rússia e Irã.
Além disso, a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, é justamente a soma desses componentes que torna importante, numa perspectiva geopolítica norte-americana, a mudança do regime na Venezuela. A questão fundamental é como os Estados Unidos vai promover essa mudança de regime. Então, até o momento, ele tem combinado coerção diplomática, né? Coerção política, coerção militar e coerção econômica. Isso para fomentar a dissidência interna e a oposição ao regime ditatorial de Maduro. Agora, outras opções no campo militar, elas são possíveis. A gente não pode esquecer que, em 1983, a Operação Urgent Fury, os Estados Unidos invadiu a ilha de Granada, que fica a 160 quilômetros do litoral venezuelano. Em 1989, depois, Manuel Noriega, no Panamá. É lógico que a Venezuela, dada a sua fisiografia, sua extensão e a complexidade do seu território, é um problema muito mais significativo, mas essa aplicação do poderio bélico convencional é uma alternativa. Outra alternativa é promover uma campanha de ataques seletivos. Isso basicamente utilizaria 3 ferramentas: guerra cibernética, a aplicação do poderio aéreo norte-americano por meio de ataques de precisão, e a terceira ferramenta seriam as forças de operações especiais. Mas tudo isso hoje bate está sendo travado por esses 2 dilemas, né? O dilema legal e o dilema moral. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se for comparar o poderio bélico entre os 2 países, não tem nem o que se comparar, né? Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos, na avaliação do senhor, especialista em segurança, os Estados Unidos teriam dificuldades de que forma ou de que monta fazer algum ataque aéreo, fazer ataque por terra? Quais seriam as dificuldades? E, é claro, não podemos esquecer da população civil lá. Em termos militares, não teria dificuldade alguma, ok? Absolutamente nenhuma. A questão é o que essa mudança de regime provocaria. Se nós observarmos regiões mais conturbadas, especificamente o Oriente Médio, a Ásia Central, onde os Estados Unidos passou 20 anos em conflitos muito complexos, nos quais a relação custo-benefício foi muito desvantajosa para Washington, especificamente no Iraque e no Afeganistão. Se nós projetarmos esse período do pós-conflito, a estabilização, a formação de um novo governo alinhado com os interesses políticos de Washington, essa é a fase mais difícil. A deposição do regime, a subjugação das forças armadas venezuelanas, não tem dificuldade nenhuma por parte dos Estados Unidos. A questão fundamental é justamente o pós-conflito, né, para que esse pós-conflito ele converja efetivamente para os interesses norte-americanos. Agora, a gente não pode esquecer, a gente tem que deixar bem claro aqui que a realidade do Oriente Médio, da Ásia Central, ela é muito mais complexa, muito mais difícil de manejar do que a realidade latino-americana. Mas, especificamente, diretamente respondendo a sua pergunta, em termos militares, os Estados Unidos não teriam dificuldade alguma. Claro. João Belucci, mais uma pergunta? Professor, pergunta para o senhor no sentido de que sempre que há uma intervenção de uma potência estrangeira para retirar uma ditadura, ela acaba facilitando que entre no lugar uma outra ditadura, já que as instituições e as elites estão completamente tomadas. Como que o senhor imagina, se for realmente uma intervenção americana e que tire com facilidade o Maduro, como que seria conduzida essa transição? Porque as transições recentes americanas deixaram um histórico péssimo, então... E essa transição, no longo prazo, ela tende a desagradar o eleitor americano, como foi no Iraque, no Afeganistão. A população vai cansando daquilo porque é muito custoso e demora a ter uma resposta efetiva. Como que você imagina que os Estados Unidos faria essa transição já tendo esse histórico? Foi o que eu acabei de falar, né? A gente... o pós-conflito, né, o período de estabilização, naquele que você vai efetivamente consolidar os ganhos que foram obtidos por meio do uso da força, o período de reconstrução nacional, isso é a parte mais difícil. E quando a gente pega exemplos como o Iraque, o Afeganistão, a gente precisa entender que são sociedades e culturas significativamente diferentes. Então, por exemplo, são países, são nações que jamais
contaram com nenhum tipo de tradição democrática, o que já não é o caso da Venezuela. Então, a Venezuela tem uma oposição ainda que é atrofiada em função dos anos de perseguição e repressão por parte do regime de Caracas, mas a questão, ainda que seja preocupante, essa fase de estabilização, a fase política pós-operação, ela não é tão complexa quanto foi no Iraque e no Afeganistão. A gente precisa traçar essa distinção. Mas, mesmo assim, isso pode levar a um processo significativo de desestabilização, principalmente quando a gente olha para o vizinho de oeste da Venezuela, que é a Colômbia. A Colômbia é um país que abriga o conflito, a guerra civil, o conflito interno mais longevo do hemisfério ocidental. E mesmo com os acordos de paz firmados com a Farc, que foram alardeados, o que houve foi uma transmutação da violência. Então, aqueles grupos que combinavam um matiz ideológico com a atividade criminosa do narcotráfico, a produção e exportação de drogas, se fragmentou em diversos grupos menores, são as famosas dissidências da Farc, além de outros atores que atuam naquela faixa de fronteira. Então, isso pode contribuir para desestabilizar e, com certeza, isso tem entrado no cálculo estratégico dos decisores políticos e militares norte-americanos. Doutor, a gente sempre sabe, né? A gente sempre soube que as Forças Armadas da Venezuela são totalmente leais a Nicolás Maduro, tanto é que ele está no poder há muitos anos, vem desde o governo de Hugo Chávez. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: se as Forças Armadas perceberem que não tem outra alternativa, os Estados Unidos podem invadir a Venezuela, atacar a Venezuela, o senhor acha que os militares poderiam depor Nicolás Maduro? Então, é importante o que você falou, que realmente, desde o período do presidente Hugo Chávez, existe um contínuo de cooptação das Forças Armadas. Então, foram adotadas uma série de procedimentos, uma série de medidas que levou à total subserviência das Forças Armadas a esse regime ditatorial e não ao Estado venezuelano. Um outro aspecto importante é que, quando a gente fala do nexo crime-terror, a gente precisa sempre lembrar do cartel do Los Soles. Ele até tem esse nome, numa alusão à indumentária da farda dos oficiais generais venezuelanos, que mostra a implicação de autoridades militares do primeiro escalão envolvidas com a atividade criminosa. Agora, eu iniciei a minha fala iniciei a minha fala dizendo que a coerção política, a coerção econômica e a coerção militar norte-americana, ela tem por propósito buscar a mudança de regime. Mas, para isso, ela precisa fomentar a dissidência interna e a oposição ao governo ditatorial de Maduro. Então, esse fomentar a dissidência interna, ela vai ao encontro do que você está falando. Pode chegar um momento que líderes do primeiro escalão do regime cheguem à conclusão de que a posição do ditador Maduro ela se torne insustentável e eles, buscando uma saída que lhe seja menos prejudicial, podem se voltar contra o ditador ou sugerir uma negociação de tal forma que ele busque asilo político em determinado país, enfim. Isso seria uma boa solução para a crise. E só para a gente fechar, professor, para os países aqui da América do Sul, da América Latina como um todo, o senhor chegou a falar que o governo de Nicolás Maduro é um ponto de sempre crise na região, enfim, pelo perfil ditatorial. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que os países apoiariam isso? Porque a gente vê a diplomacia brasileira, o presidente Lula, por exemplo, se colocando à disposição para tentar mediar uma conversa entre Nicolás Maduro e o governo dos Estados Unidos. Qual é o interesse da região para que esse regime acabe? Essa pergunta sua é muito interessante, Thiago, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: geopolítica, ela não acontece da noite para o dia, é um processo. Então, se a nossa política externa tivesse um pouco mais atenta, ela observaria, por exemplo, o quão as grandes potências são zelosas por sua área de influência. Então, se a gente voltar a 2022, alguns anos atrás, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foi justamente por considerar a Ucrânia
um país que orbita dentro da sua esfera de influência. Então, aquilo ali deveria ter, no mínimo, ser mais um alerta para a diplomacia, não só do Brasil, mas todos os países da região. E é lógico que é justamente o ponto que nós chegamos. Nós temos uma potência, né, a maior potência econômica e militar do planeta, os Estados Unidos, com um país que se contrapõe à política de Washington, é um governo desestabilizador para a região e é um governo que serve de porta de entrada para potências extra-regionais, notadamente Rússia, China e Irã, que são potências que rivalizam, que antagonizam os Estados Unidos. Então, ao longo dos anos, nós deveríamos ter tomado precauções para, no mínimo, mudar os rumos da política externa venezuelana. E, de certa forma, os países da região, e aí uma grande parcela de responsabilidade ao Brasil, que aspira, né, a posição de líder regional, foi muito negligente em relação ao problema que se estava gestando em torno da Venezuela. Então, agora, o fato é que nós não fizemos o nosso dever de casa. Esse é o grande problema. Nós não fizemos o nosso dever de casa, nós permitimos não é exagero, não é errado dizer uma narcoditadura no nosso entorno estratégico próximo, e agora nós estamos vendo o governo de administração do presidente Trump em Washington disposta a fazer o básico. Infelizmente, agora o que nós precisamos fazer é mitigar a crise e talvez a melhor solução, aí me perdoe, mas aí é uma colocação pessoal, eu acho que seria incentivar a renúncia do presidente Maduro. Perfeito. Conversamos com o analista de segurança, Alessandro Vissacro, mais uma vez atendendo a Jovem Pan. Professor, muito obrigado pela gentileza e um excelente fim de ano, viu? Um abraço. Muito obrigado, agradeço. Um abraço a todos. Até logo.